vou passar a palavra agora, inicialmente, ao contador e perito Daniel Aber, que vai iniciar os trabalhos da nossa próxima palestra. Tá? Então, fica aí o Daniel e o professor Vanderlei à vontade para explanar sobre a importância da tecnologia da informação dentro da perícia. Boa tarde a todos. Sou Daniel Aber, eu sou perito há mais de 17 anos, na verdade, né? Tanto na Justiça Estadual como na Federal, mas o meu foco de atuação maior nesse tempo todo na Justiça Federal. E esse tema sobre tecnologia na perícia contábil, ele é bastante interessante, né? Eu e o professor Vanderlei, nós somos entusiastas dessa área, né? Tentando vincular, né? Estudar, analisar a tecnologia da informação, a ciência da informação, casando com os mais diversos ramos da contabilidade, né? E perícia é um deles. Então, assim, dando início, né? Eu acho que uma rápida introdução. Eu acho que é importante a gente começar delimitando os conceitos e campos de abrangência dos temas que envolvem a tecnologia da informação na perícia contábil, né? O primeiro tema, enfim, o primeiro conceito que a gente tem que explorar, eu acredito que seja a própria tecnologia da informação. Então, a tecnologia da informação é um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. Correto? Ou seja, aqui a gente está falando, basicamente, da aplicação da tecnologia computacional enfim, a gente está falando basicamente da aplicação da tecnologia computacional, não outros tipos de tecnologia, né, que também são válidos. Depois, passando, né, a gente tem que lembrar sempre do conceito da nossa gloriosa ciência, né, que possui como objeto a mensuração do patrimônio das entidades. Isso é sempre importante a gente tá relembrando, né? Porque muitas vezes você verifica que existe uma fuga, né, nos trabalhos da perseguição desse objeto final, que tanto na ciência contábil como na perícia, ela é válida, né? Na perícia através da análise e na ciência contábil com o objetivo final da mesma, né? Então é o objeto a mensuração do patrimônio das entidades, bem como o estudo das variações quantitativas e qualitativas desse patrimônio. E, por fim, né, eu explano aqui o objetivo da perícia contábil. Né? Então, a perícia contábil ela constitui o conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio. Então, com base nesses três universos, né, a gente chega no que eu entendo que é a matéria-prima da nossa profissão e da análise da análise na perícia contábil, correto? Que é justamente o fluxo de informação econômico-financeira, né? Que, como dito, né, é todo o fluxo que constitui a matéria-prima da contabilidade, né? E é aonde de onde vai se extrair todos os dados e informações necessários tanto para a ciência, né, para a execução do trabalho da contabilidade, como também na análise pericial, correto?
E então, por exemplo, no fluxo de informação contábil, a primeira, a primeira, a primeira análise que a gente tem que fazer é quanto aos atores do fluxo, certo? Que são os agentes desse fluxo, né? Esses agentes do fluxo, eles são fornecedores, clientes, são os prestadores de serviço, os colaboradores, banco e governo, que como a gente viu lá atrás na demonstração do fluxo econômico financeiro, eles é que compõem toda a movimentação, né, que é o objeto do estudo da nossa profissão. Além dos atores os atores do fluxo, na verdade, eles produzem dados primários, ok? Que são gerados pelos agentes do fluxo. São dados alheios à empresa, ou seja, não é produzido pela empresa, ou são dados anteriores ao mesmo. Como no caso aqui, na questão, por exemplo, de colaboradores, você vê a questão de dados que, antes de ocorrer o fluxo, no caso de prestação de trabalho, você tem primeiro um registro de ponto eletrônico, por exemplo, ou registro do empregado. Correto? Esses dados primários, eles são controlados, né, na empresa através do controle interno da mesma, correto? Que justamente ele vai tratar esses dados primários, para chegar no objetivo principal da contabilidade, correto? Que são as demonstrações financeiras. E aí a gente vai ter o nosso diário razão, que aqui eu até represento de forma já como base de dados, tá? Vamos ter o balanço, vamos ter a DRE, o fluxo de caixa, a DLPA, né? E assim, é bem importante a gente identificar, saber, né? O perito ele precisa saber identificar esse fluxo de informação, né? Porque ele vai ser basicamente o objeto do estudo dele, né? Então, passando à frente, a gente vai chegar no segundo macro fluxo, né, da empresa, que é o fluxo da informação fiscal. O fluxo da informação fiscal, como os atores, eles são basicamente os mesmos, né? Fornecedores, clientes, colaboradores. Dados primários também, não tem muito o que falar, além do que já foi falado antes. É importante falar, tá? Os dados primários no fluxo contábil, eles não somente são os dados fiscais, né, produzidos pela empresa, ok? Mas também são dados fornecidos alheios à produção do controle interno da empresa e que vão refletir na mensuração do patrimônio. Então, além dos dados primários, né, que a gente já viu, você tem os livros e registros, que é como o fisco ele apura, né, é o controle interno do fisco, né? É a forma como ele garante uma padronização para controlar. Aqui eu estou colocando a competência mensal, né, de livros e registros, né, que a forma como ele utiliza, né, é o controle interno dele, que é a forma como ele utiliza para controlar a movimentação do fluxo econômico financeiro, né, e por sorte chegar na participação dele, né, e que ele o faz, né, quer dizer, que ele o faz, que a mensuração patrimonial do fisco, por fim, são as declarações fiscais, que seriam, mal comparando, enquanto que a contabilidade ela gera as demonstrações financeiras, o fisco gera suas declarações fiscais, de forma que ele consegue sempre controlar de forma, hoje, eletrônica e padronizada, né,
toda a contabilidade de uma empresa sem necessariamente precisar acessar os livros contábeis daquela empresa. Ok? E esse cenário da informação fiscal, ele é de muita valia, tá, para análise pericial, porque na empresa, né, você normalmente não consegue, não que não consiga, mas você no controle fiscal você tem uma padronização, e muitas vezes no controle da empresa você não tem uma padronização. Então ele auxilia demais o contador na atividade pericial. Bem, feita essa breve introdução, a gente vai chegar efetivamente no objetivo aqui da palestra de hoje, né? Que é a análise de dados na perícia contábil. E a análise de dados na perícia contábil, eu achei interessante dividir em 3 etapas, tá? 3 etapas e em dois tipos macros também de demanda, né? Na primeira etapa, nós vamos ter a análise das demandas, que vão ser a demanda litigiosa e a demanda propositiva. No momento correto, eu vou explanar mais especificamente acerca dessas 2 demandas. Bom, no momento que é proposta as demandas para análise pericial, você tem a situação de que o perito ou a perita, eles precisam realizar uma análise minuciosa no processo. E aqui eu coloco minuciosa de forma que é uma análise muito criteriosa, porque pela essência da palavra, o perito é o profissional que analisa tudo, né? Ele analisa tudo e mais um pouco aquilo que as partes, o juiz, não estão vendo. Então, essa análise minuciosa, verificando a questão do direito, a questão de tudo que está sendo proposto ali, ela é fundamental inicialmente para start no trabalho do perito. Realizada essa análise minuciosa, você vai chegar no objeto da perícia, né? Que é verificar os fatos jurídicos e verificar os fatos técnicos que vão ser analisados na perícia, né? Após verificar esse objeto da perícia, você vai partir para a separação dos dados, correto? Verificado o campo de trabalho que você vai trabalhar, você começa então a separar aqueles dados, né? No caso da nossa apresentação aqui da tecnologia, eu considero somente a separação dos dados do fluxo que nós verificamos, ou seja, dados valoráveis, dados financeiros e econômicos, né? Mas na perícia, outros dados, outros documentos, eles são de importante que o perito passe por eles, analise e levante os mesmos nesse momento da separação dos dados. Então, separou os dados, que são demonstrações de cálculos e demonstrações financeiras, enfim. Você começa, então, o teste de mesa, né? E nesse teste de mesa, você vai analisar matematicamente todos os dados que você levantou, né? Você vai verificar a exatidão dos mesmos, como se chegou naqueles resultados. Então, essa é a primeira etapa na análise de dados da perícia contábil. Passamos para a segunda etapa. Bom, agora sim, na segunda etapa, a gente verifica o tipo de demanda que se apresenta para nós, né? Se é uma demanda litigiosa ou uma demanda propositiva. Bom, na demanda litigiosa, basicamente, você vai ter uma parte que ela efetua uma cobrança, né? Através, se for fisco, com auto de infração ou, enfim, qualquer outro órgão, enfim, uma pessoa para uma empresa para outra, ela vai efetuar uma cobrança. E
a outra parte, ela vai tentar anular essa cobrança, anular esse auto de infração, usando como justificativas critérios de direito, enfim, análise de direito, mas principalmente vai se referir, vai informar que no fluxo fiscal ou contábil você vai verificar que aquele valor que está sendo cobrado, ele está sendo cobrado acima do razoável, acima do permitido. Então, nesse momento, você tem um campo de análise desse tipo de demanda. Portanto, presume-se, né, que na questão do auto de infração ou na cobrança do mesmo, você fez a separação de dados inicial, ok? Você realizou a separação de dados inicial na primeira etapa. Bem como você começa a realizar o cruzamento de informações, né? Você vai verificar as informações entre o auto de infração e o fluxo fiscal, né? Então, lembrando que o auto de infração e o fluxo fiscal, né, somado os dois, eles correspondem ao campo de trabalho do perito na demanda litigiosa. E esse cruzamento de informações, ele também tem que ser testado, né, através de teste de mesa, né, que é justamente você manualmente tentar fazer as vinculações entre o que está sendo cobrado, né, e o que você encontra na realidade do fluxo econômico-financeiro da empresa, expressado aqui pelo fluxo fiscal ou contábil. Por fim, você cria a elaboração de relatórios, né? A elaboração de relatórios ela deve ser desenvolvida praticamente a todo momento, tá? E a gente vai verificar que, na verdade, a parte de tecnologia ela só vai entrar no auxílio da perícia no último momento, né? A todo momento você está chegando nos demonstrativos, nas elaborações que você vai apresentar em anexo ao seu trabalho. Também durante a segunda etapa, né, agora a gente vai explorar a questão da demanda propositiva, você tem um direito ou uma expectativa de direito, né? Então aqui você não tem um litígio, vamos dizer assim, não tem uma briga propriamente dita. Você tem um direito que uma parte está propondo e que você, como perito, você vai no fluxo contábil, né, no fluxo fiscal contábil, você vai tentar verificar aquela expectativa de direito, ok? Nesse tipo de demanda, tá, enfim, apareceu alguma coisa aqui na tela, mas, enfim, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, nesse fluxo de demanda, né, na questão do direito, na expectativa do direito, você inicialmente verifica isso no objeto da perícia, naquela análise criteriosa que a gente já falou lá atrás. E o fluxo fiscal também na parte da separação de dados. Nesse momento, você vai tentar fazer uma combinação entre essa expectativa de direito e esse fluxo fiscal contábil e vai fazer uma combinação daquilo ali e reestruturar aquele fluxo através da elaboração também de relatórios, né, em que você vai demonstrar, você vai valorar aquele direito, né, que está sendo arguido por uma das partes. Ok. E por fim, logicamente, né, aqui a elaboração de relatório, ela é também ela faz parte também dessa etapa do teste de mesa, né, em que você, a partir do momento que você for fazendo essa combinação direito e fluxo contábil e for elaborando esse relatório, você vai ter que ir testando aquilo ali matematicamente, imaginando que você tem um campo
de dados bem grande, né, gigantesco, né, um Big Data, você faz, através de pequenas amostragens, testes matemáticos para tentar chegar na elaboração final do relatório. Espero não estar sendo muito maçante, mas eu acho que é interessante essa abordagem inicial, porque a gente consegue precisamente agora, que vai chegar na parte da tecnologia, da implementação da tecnologia, consegue demonstrar como é que a tecnologia da informação ela vai ser aplicada para esse contábil. Então, chegamos na terceira etapa, né? Em uma demanda litigiosa, como eu já disse, você vai ter tanto auto de infração ou cobrança, como fluxo fiscal ou contábil. Esses dois, nesse momento que você já verificou toda aquela questão da análise, do relatório inicial, do teste de mesa, você vai partir para requerer, né, os arquivos eletrônicos que esses elementos ele gera. Então, o fluxo fiscal, as notas fiscais, elas vão gerar arquivos XML, livro entrada, livro saída, vão gerar arquivos TXT, o auto de infração vai gerar vão gerar arquivos PDF, né? Eu particularmente nunca vi auto de infração ser entregue de forma eletrônica, né? Você vai chegar na fase de tratamento, né, desses arquivos, correto? Então, verificados os arquivos, né, levantado esses arquivos, você parte para o tratamento dos mesmos. Quando for PDF, você precisa passar por um tratamento de OCR, né, ou seja, você não tem como diretamente extrair aquele dado para um meio eletrônico. E os outros arquivos você precisa passar para um tratamento de XLSX, Excel mesmo, ok? Até é importante colocar o seguinte: eu estou baseando basicamente essa etapa da apresentação na tecnologia Microsoft, né, que é a que eu uso, né, que é a que 99% das pessoas que trabalham com contabilidade usam, correto? Então, nesse momento que você recebe esses dados, você precisa tratar essa base de dados, porque necessariamente para realizar o cruzamento da informação que você verificou lá na segunda etapa do teste de mesa, você tem que parametrizar essas informações, ok? Feito isso, você chegou no processamento de dados, né? E aí o processamento de dados, eu separo ele em três possibilidades de processamento, que é o processamento através de conhecimento avançado de Excel, né, com FDX, que é a questão de você ter o conhecimento avançado de fórmulas e dados do Excel e conversão de dados. Inclusive, o conhecimento avançado ele já é necessário durante o tratamento, né? Também, nesse rol de conhecimentos avançados, também tem o conhecimento de tabela dinâmica, tá? Que é uma forma que você utiliza de cruzamento de dados, de informações. Também, a gente utiliza, eu particularmente, a tecnologia que eu mais utilizo é o VBA, ok? Que aí você já trabalha mais para a parte da ciência da computação, para a parte de algoritmo, né, de computação, em que você vai efetivamente tratar o dado de forma mais, vamos dizer, científica, né, mais automática, e, por fim, o Power BI, né, que é um novo, hoje em dia, a nova tecnologia, né, que a Microsoft está propondo, que enfim, é um sistema de cruzamento de dados, de Big Data fantástico. Eu, particularmente, ainda não me aprofundei no Power BI, mas ele é composto por uma família, né, que é o Power Query, enfim, outros, aí recomendo a pesquisa, né, e
a partir do momento que você seleciona a tecnologia que você vai utilizar, tendo passado por todo aquele processo, você vai chegar na elaboração automática, né? Na verdade, o relatório ele já foi elaborado, você somente agora vai cruzar a informação de forma automática, e essa informação ela vai, vai alimentar os sistemas de processamento de dados, vão alimentar automaticamente esses relatórios, certo? Tanto através da tabela dinâmica, né, através de conhecimento avançado de Excel, no caso de tabela dinâmica e do Power BI, esse cruzamento de dados ele ocorre de forma nativa, ou seja, o sistema próprio já desenvolve esse ambiente para você, e no VBA você precisa desenvolver a forma como é que ele vai construir, né, popular esses dados no relatório. Por fim, a gente chega também na questão da demanda propositiva, que basicamente ele é o mesmo fluxo da demanda litigiosa, somente a diferenciação aqui é que, ao invés de você fazer esse cruzamento de informação, imaginando um cenário de Big Data, você vai fazer uma combinação ou reestruturação dos dados, né? E essa combinação e reestruturação vão gerar relatórios. E, basicamente, assim, só concluindo agora a minha parte da apresentação, a gente chega aqui, né, na questão da tecnologia, né? A Microsoft, né, na elaboração aí, no auxílio de relatórios financeiros, né, que realmente disparado é a tecnologia mais fantástica que existe nesse sentido, né? E eles não param de inovar, eles não param de criar. Realmente a gente precisa dedicar bastante a analisar essas tecnologias, né? E agora o Vanderlei vai dar continuidade explorando mais essa parte aí, né, de tecnologia e dando sequência na apresentação. Eu agradeço a todos. Obrigado. Bom, boa tarde aí a todos. Quero parabenizar aí o meu colega Daniel aí pela brilhante palestra. Bom, então, primeiramente, aí mais uma vez, boa tarde a todos. Tá? Quem fala aqui é o professor Vanderlei. Falando aí um pouquinho de mim rapidinho, eu sou administrador, também sou contador. Eu atuo como perito contábil, principalmente na Justiça Estadual, né? E atuo na minha área de especialização, que é na área de perícia contábil, em área financeira e econômica, perícia contábil nessa área, né? Também sou servidor de carreira da Sudan. E eu fiquei muito honrado e muito feliz de poder vir aqui falar de um tema que eu particularmente não só gosto, como utilizo na medida do possível no meu dia a dia, né? Então, e nós estamos hoje aqui falando basicamente de tecnologia, né? E o objetivo aqui, né, o Daniel já trouxe aí essa primeira parte, que explanou aí de uma forma brilhante, aí digamos assim, um pouco do dia a dia do contador. E essa parte agora que a gente adentra, ela tem um caráter, digamos, muito mais de despertar. Então, o que nós vamos falar? O que eu vou falar aqui, abordar com vocês? Né? Eu vou falar um pouquinho do avanço da tecnologia, mas não aquele avanço que a gente está acostumado a falar, mas principalmente abordar o que tem de diferente, o que está acontecendo de diferente nesse momento atual. Tá? Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, que é algo que, para muitas pessoas, parece que é algo ainda distante, a gente ouve muito falar, mas parece que no dia a dia é algo ainda muito distante, e nós vamos ver que não é bem assim, tá? Nós vamos falar um pouquinho da confusão que às vezes é feita entre automação e o uso da inteligência artificial, e depois eu encerro já de uma forma muito, muito objetiva a questão do impacto da inteligência artificial no trabalho do perito, né?
no trabalho da perícia contábil, vamos colocar dessa forma. E eu inicio essa apresentação contando aqui, compartilhando com vocês uma história. Tá? Eu sou professor universitário também, sou professor da Universidade Federal, né, Universidade Federal do Pará. E em um momento eu estava ministrando um módulo de finanças, finanças corporativas, para uma pós-graduação em finanças. Tá? E no decorrer da explanação da aula, eu abordei sobre a importância do conhecimento da inteligência artificial para o profissional, né? No caso deles, lá no profissional de finanças. E me surpreendeu muito o questionamento de um aluno, que eu já, inclusive, eu conhecia, um bom aluno, né, com conteúdo, e principalmente um aluno que domina a tecnologia, mexe muito bem no Excel, né? Eu já tive a oportunidade de ter contatos e ministrar módulos em outros cursos com ele. E ele, naquele momento, me fez a seguinte pergunta: professor, qual é a probabilidade, qual é a chance de eu, trabalhando aqui na região norte, vir a trabalhar numa empresa que utilize o Watson, da IBM? Né? Então, quando ele fez essa pergunta, houve aquele silêncio na sala, né? Então, no momento dessa pergunta, eu digo, opa, é aqui que eu vou explorar esse ponto. Então, eu interrompi a aula e extrapolei esse questionamento para os demais alunos. E todos tinham essa mesma ideia, ou seja, como algo muito distante. Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu parei, né, me dirigi ao meu notebook, esse aqui, por sinal, que eu estou usando, né, tirei a apresentação, pedi um minutinho, programei, e na hora eu botei para rodar um processo, né, que é uma pesquisa que eu desenvolvo, de uso da inteligência artificial para previsão de preços de ativos financeiros. Tá? E eu fiz melhor, eu rodei na hora esse algoritmo que aqui vocês estão vendo alguns dos resultados preliminares. E quando o processo estava rodando, a máquina lá, ela vai demonstrando o grau de acerto e a minimização dos erros, né, do erro previsto. E eu perguntei para eles assim, vocês sabem o que é isso aqui? Isso é inteligência artificial. Isso aqui é a máquina aprendendo. Né? E eu estou fazendo isso com um notebook, o mesmo que eu uso para vocês darem aula, para eu dar aula, e o mesmo que vocês têm aí à disposição de vocês. Né? Então, e aqui naquele momento houve um certo impacto. Quer dizer, quem disse que eu preciso trabalhar numa empresa e ter acesso ao Watson? Eu me refiro ao Watson porque eu entendo que seja o mais famoso aí, das ferramentas nessa área. Então, e aí eu comecei nesse momento a citar um monte de exemplos. Por exemplo, quando eu vou fazer cálculo de retorno médio de ativos, né, hoje eu uso ferramentas relacionadas à programação, né, em alguns casos também utilizando a parte de inteligência artificial. Então, o que eu quero dizer aqui é a primeira mensagem. A inteligência artificial está muito mais próximo de nós com o uso profissional do que a gente imagina. Não é algo distante. Tá? E quando eu falo do avanço da tecnologia, né, eu trouxe aqui, fiz questão de trazer aqui 4 figuras. Né? As 2 primeiras, eu tenho certeza que alguns aí dos nossos colegas que estão nos assistindo talvez nem conheçam, nunca conheceram. Né? E se você conhece, né, nem diga que conhece, porque aí você provavelmente vai entregar a sua idade. Né? Mas eu fiz algum teste aqui com a minha filha, inclusive, esse primeiro aqui, é uma máquina de escrever. Né? Então, eu, particularmente, né, como eu digo, eu sou jurássico, eu utilizei uma máquina de escrever para trabalhar. E aqui do lado nós temos uma antiga máquina do Telex. Né? E por que eu trouxe essas 2 em particular? Nós tínhamos anteriormente profissões que dependiam dessas ferramentas. Né? Eu, quando eu entrei no serviço público, tinha o cargo de datilógrafo, né? E tinha de operador de Telex. Esses 2 não existem mais. Né? Não existe mais essa profissão. Por outro lado, nos 2 quadros abaixo, o que nós temos? Né? Alunos da Universidade Imperial College, em Londres, vão ter aulas com professores holográficos. Então, percebam, eu não estou mais nem falando de videoaula. Eu estou falando de um professor em uma sala de aula e o holograma desse professor presente em outras salas ministrando a aula. Né?
Então, de repente, você pode colocar, mas não é bem assim ainda. Então, eu avanço mais um pouco. A igreja cria o padre robô que abençoa em 5 idiomas, homologado pelo Vaticano, né? Eu gosto desse último exemplo. Por que eu gosto? Quando você chega à igreja, que é uma instituição extremamente rigorosa, né, dentro daqueles princípios, cede à tecnologia, então, porque é algo que não tem mais volta, né? Definitivamente não tem mais volta. E todos esses casos aqui resultaram em quê? Em desaparecimento de profissões. Em último caso, até mesmo na igreja, né? Então, quantos padres, né, esse robô padre não vai substituir, podendo, nessa tarefa de abençoar, em alguns casos, preparar para a confissão, certo? E aí eu recorro também a um estudo da Universidade de Oxford, que em 20 anos, 47% dos empregos terão desaparecido por conta de robôs e softwares, né? Então, é uma realidade que nós já vivenciamos, né? Então, ela está presente no nosso dia a dia. Só que aí vem aquela máxima. Bom, ok, não, eu entendo, já escuto falar disso há muito tempo e até agora eu sempre dei meu jeito, né? Essa é uma frase que eu escuto com muita frequência, né? E nós sabemos também aquele conto do sapo, né? Que se você botar o sapo dentro de uma água e ferver a água, o sapo ele não reage, fica naquele estado até que ele morre ali mesmo, né? Então, eu já aproveito aqui para chamar que a gente não caia nesse conto do sapo, né? Até porque esse processo de adaptação, agora, esse avanço, ele tem uma diferença, né? E é essa diferença que eu quero abordar agora. Então, eu coloco aqui. Agora é diferente. Por quê? Se a gente retornar aí para muitos anos, décadas atrás, né, a economia era baseada no setor agricultura, né? 80% dos empregos da época vinham da agricultura. Depois, esses empregos migraram para a área industrial, né? Então, o homem plantava, depois ele foi apertar parafuso, tá? E aí veio a primeira revolução industrial, onde iniciou a substituição do homem pela máquina. E aí o que aconteceu? Então, quando essa população migrou da agricultura, migrou para a indústria. Quando a indústria se automatizou, né, utilizando máquinas que substituíam os homens, as pessoas, para onde esse povo recorreu? Foram para a área de serviços, né? Então, e não sem nenhum descrédito nisso, mas o funcionário na época da indústria apertava parafuso, né? E vamos colocar dessa forma, claro, com raríssimas exceções, mas de uma maneira geral, você não precisa ter uma especialização para apertar parafuso. Essa mão de obra, quando saiu da indústria, foi absorvida aonde? Pelo setor de serviço, né? Eu trago aqui a foto, principalmente, por exemplo, a gente fala aí dos call centers, setor de telemarketing e etc, né? Então, essa população, né, essa mão de obra toda que foi substituída pela máquina no setor industrial foi para o setor de serviços. E aí vem a pergunta, até aqui você não precisa de grandes conhecimentos técnicos para atuar como um operador de telemarketing ou dentro de alguma gama de serviços. É óbvio que nós temos serviços especializados, né? Mas em tese você não precisa. A pergunta agora é, com a entrada da inteligência artificial, do avanço da tecnologia, para onde essa galera vai, né? Como é que eu vou pegar, por exemplo, um operador de telemarketing lá com seus 40 anos de idade e dizer para ele que ele vai ter que ter conhecimentos de inteligência artificial, aprender a trabalhar com algoritmos, né? E essa migração para a tecnologia traz algo muito importante hoje, que é o conhecimento de programação, de algoritmos, né? Como é que eu vou pegar... Vamos trazer para a nossa área também. Hoje, se você pensar, dependendo da área que você atua como perito, né, você não precisa ser nenhum AIS em Excel, né? Vamos colocar dessa forma. Então,
você ainda consegue ali e tal, dar um jeito, mas e depois? E com o avanço, como eu vou mostrar mais adiante, da tecnologia da informação, da inteligência artificial, como é que eu vou pegar esse profissional e como é que ele adentra, né? Como é que ele vai poder usufruir dos benefícios proporcionados pela inteligência artificial para desenvolver seu trabalho pericial, né? Então, tanto que tem regiões, tem instituições no mundo que estão estudando como essa massa de pessoas vão sobreviver, né? Porque na atual tecnologia, com o avanço da inteligência artificial, dos robôs, né, tende a haver um grande desemprego, né? E isso envolvendo várias e várias áreas. E aí eu coloco, tudo bem, e eu com isso? Né? Como é que eu fico nessa história? Ok, olha, eu já passei aí por muito tempo, eu já atuo há muito tempo, e eu consegui me virar com esses avanços de tecnologia, eu consegui. Né? Eu não mando tanto em Excel, mas vou ali, como é que eu fico nesse contexto? Né? Então, por exemplo, o Daniel trouxe aí questões de alguns roteiros relacionados a disputas, a litígios, e aí eu trago alguns fatos para que a gente possa analisar aqui. Falando sobre disputas judiciais, aí eu trago o caso do eBay. Mais de 60 milhões de desacordos entre comerciantes do eBay são resolvidos por meio de resolução de disputas online. Robôs, em vez de advogados e juízes, né? Então, lembrando, se eu for para a perícia contábil, né, na essência, nós dependemos de disputas judiciais, vamos colocar, na grande maioria, vamos colocar dessa forma. Né? Como fica essa situação? Você tem casos, exemplos aí de robôs, por exemplo, de alguns sites que oferecem serviços, principalmente nos Estados Unidos, no que se refere a pessoa recorrer de multas de trânsito, né? E você consegue fazer isso com a ajuda de um robô baseado em inteligência artificial, em redes neurais, onde você coloca descreve a situação ou encaminha o teu laudo de infração e ele imprime para você o teu recurso prontinho para você assinar e dar entrada no órgão competente. Né? Então, isso aqui é um fato, isso aqui é uma realidade. Temos só essa? Eu trago aqui uma notícia da Exame, sobre carreira, e que ele diz o seguinte: como os robôs já estão mudando a rotina nos escritórios de advocacia. Né? Então, advogados do futuro vão trabalhar lado a lado com as máquinas, como já acontece no escritório de advocacia, e dá o nome do escritório aqui. Né? Então, por exemplo, o Daniel ainda falava na palestra anterior aí dele, e com muita propriedade dentro desse contexto, a uso da tecnologia entrando ali na parte final, dentro do processo pericial. Né? Mas hoje nós já temos a inteligência artificial assessorando os escritórios de advocacia no início da propositura. Né? Então, por exemplo, considerando o assunto, né, a demanda judicial, e dependendo da vara que esse processo, porventura, seja distribuído, e considerando todos os históricos das sentenças dos juízes daquela vara, eu posso rodar e desenvolver um algoritmo usando redes neurais, onde ele me calcule a probabilidade daquela ação ter êxito. Né? E, inclusive, dependendo dessa proposição, eu posso influir diretamente na minha propensão a aceitar ou não um acordo, né, judicial. E isso que eu estou falando tem casos concretos, é o fato que já ocorre. Perícia contábil e a inteligência artificial. Né? Então, primeiro, vamos desmistificar aí o que é propriamente dito a inteligência artificial. Ela é uma tecnologia que torna um sistema, um robô, um aparelho eletrônico capaz de tomar decisões baseado nas informações que processou, aprendeu e nas soluções anteriores. E eu repito, e podem ver que está frisado aí, aprendeu. Né? Sim, a máquina aprende. Né? E você vê rodando um processo, por exemplo, de redes neurais, onde você separa os dados, bota uma parte, separa uma parte para aprendizado e treinamento, e aí você vê a máquina, o algoritmo, identificando aqueles padrões e começando a acertar, você fica evidente ali que a máquina de fato aprende. Aquele algoritmo, ele tem um potencial
de se aprimorar e de aprender conforme mais dados vão sendo inseridos e mais previsões vão sendo feitas, tá? No âmbito das ciências forenses, né, particularmente na perícia contábil, o uso da inteligência artificial ela é presumível para acontecer em breve, né? Eu faço essa questão, é presumível, né? Em breve. Esse em breve há de ser questionado. Mais para frente eu vou responder sobre qual é o grau dessa presença, né? Se ela chegaria a substituir um perito ou se ela complementaria nesse trabalho. Mas aqui também é importante a gente ter entender aqui a diferença entre a automação e o uso de inteligência artificial, tá? Então, o Excel, eu trago aqui como exemplo o Excel, porque eu acredito aí que é a ferramenta aí que nós mais utilizamos, como exemplo de uma automação. Então, pela automação, os peritos já levam menos tempo em tarefas operacionais, repetitivas, processamento e geração de informações e indicadores. Imagina que você está lá numa perícia, você é nomeado para uma perícia, e você tem lá 1000 notas fiscais eletrônicas para analisar, né? E aí, você vai acessar um por um desses arquivos lá no validador, ou você vai utilizar uma ferramenta que te permita ler essas notas e extrair as informações que você precisa. Eu não tenho dúvida aí que o perito que adotar a ferramenta para fazer isso, ele vai ter um ganho de tempo e uma produtividade muito maior. A automação, ela já está presente na rotina de qualquer perito, né? O que se questiona agora é a inteligência artificial, né? Então, o que nós esperamos? Espera-se que a inteligência artificial ela venha contribuir na análise científica, nas análises científicas, nas interpretações de indicadores, baseado em evidências de probabilidade, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, tá? Então, uma coisa é a geração dos dados, a geração da informação que você precisa, né? A outra é a análise, né? Então, querendo ou não, independente da ferramenta que você utiliza, você gera essas informações, mas aí nós, como peritos, chega uma hora que, não, está aqui os dados, agora vamos fazer uma análise, e aí você dá continuidade ao seu trabalho pericial, né? Mas o uso da inteligência artificial, não, ele já entra nessa segunda etapa, que são análises científicas. Eu chamo a atenção para o termo científico, tá? Não é uma simples análise, é uma análise científica, ou seja, seguindo métodos. E aí eu trago aqui algumas aplicações de inteligência artificial, e a ideia aqui é que a gente possa, digamos, entender, porque cada vez mais esses termos eles estarão presentes no dia a dia, tá? Então, quando eu falo inteligência artificial, eu tenho aí dois grandes métodos, né? Eu tenho modelos baseados em aprendizagem supervisionada e modelos baseados em aprendizagem não supervisionada, né? Então, primeiro, o que é isso? Se eu pego lá, por exemplo, um conjunto de registros, né? Aqui inclusive, já vou até adiantar aqui um trabalho que eu pretendo fazer, onde eu pego o conjunto de convênios disponíveis no portal da transparência, né? E lá tem a relação de todos os convênios firmados pela União ou por determinado órgão da União, e em alguns ele está lá a informação que aquele convênio gerou tomada de conta especial, por exemplo, né? Então, se eu pegar isso tudo, eu pego uma parte desses registros e rodo uma rede neural, né? Então, só que o que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, esse registro aqui não gerou tomada de conta especial. Eu abro uma coluna lá no final do data frame e boto 0. Nos que gerou a tomada de conta especial, eu boto o número 1. Então, o que acontece? O algoritmo vai rodar e ele vai identificar padrões, mas eu estou informando para ele, olha, esse aqui deu tomada de conta especial, esse não deu, né? Então, com base, nesse caso, o algoritmo vai identificar padrão e ele vai aprender. Depois eu entro com novos registros e com base no que ele aprendeu naquela base de testes, ele vai me gerar uma probabilidade de que aquele convênio resulte em uma tomada de conta especial. Então, por isso que é supervisionada. Eu vou lá e dou primeiro uma resposta para ele e digo, tenta encontrar aqui padrões que diferenciem essas duas situações. Então, dentro da aprendizagem supervisionada, eu tenho as famosas redes neurais artificiais, que elas são usadas principalmente para questões envolvendo classificação e regressão.
Aí eu vou trazer aqui um exemplo clássico de classificação de um uso particular onde foi, na verdade, onde eu iniciei o estudo da inteligência artificial no mundo das apostas esportivas. Então, onde eu tinha, para cada jogo, eu tinha uma série de estatísticas e eu só queria saber o seguinte, com base nas estatísticas atuais, esse jogo, ambas as equipes vão marcar, sim ou não, né? Então, o que acontece? Eu tinha uma série de jogos para trás, onde houve situações em que ambos marcaram e outras que não houve isso, né? Então, 0 e 1, ele encontra padrões e no momento que eu entro com novos dados, ele me gera uma classificação e ele me diz se a probabilidade daquele jogo, ambos os times vão marcar ou não. Ele é muito usado na área de medicina, por exemplo. Você tem uma base de dados muito famosa, a UCA, que você tem lá o breast cancer, por exemplo. Você tem dados de tumores e com características e se ele foi maligno ou não, né? E você roda uma rede neural lá, a rede neural aprende e depois que você entra com novas características de um tumor, ela classifica se aquele tumor com aqueles dados se é benigno ou não, né? E essa rede, a última que eu rodei, por exemplo, a gente chegou a ter 97,5% de acerto, né? A rede acertando o diagnóstico de um tumor. Redes neurais convolucionais, processamento e análise de imagens digitais. São as redes muito usadas na identificação de imagens, né? Então, onde você pode pegar desde de identificação de pessoas, né, vinculando isso a câmeras onde possa detectar aquela pessoa, fazer uma busca na base de dados, né, e com isso propor, por exemplo, indicação de produtos e assim sucessivamente. E eu tenho também as redes neurais recorrentes, que são usadas muito em análise de séries temporais, que, por sinal, foram justamente as redes neurais recorrentes que eu estou utilizando naquele modelo, naquele algoritmo de previsão de preços de ativos financeiros, no caso, ações, né? E eu tenho aqui a aprendizagem não supervisionada, né? E aqui eu tenho um que é muito utilizado, mas principalmente na área da auditoria, né? São mapas auto-organizáveis, que é usado muito para detectação de características e agrupamentos, né? Ele também é usado para detectação de fraudes, né? Como inclusive uma situação que eu vou mostrar há pouco, que eu vou mostrar em seguida. Nós temos os Boltzmann Machines, são sistemas de recomendação e redução de dimensionalidade. Então, o Netflix, por exemplo, utiliza esse sistema de recomendação baseado em Boltzmann Machines. Então, aquilo ali, quando você, conforme vai assistindo filmes, ele vai te recomendando outros, assim como o Spotify também é um exemplo clássico da utilização desse Boltzmann Machines. A redução de dimensionalidade, às vezes você tem uma série de variáveis onde lidar com elas ela é um pouco trabalhoso e você quer reduzir essa dimensionalidade com um número menor e você utiliza essa ferramenta. Nós temos também os autoencoders, que são também usados para redução de dimensionalidade, e as redes adversárias generativas, né, que elas geram imagens. Nós temos casos aqui, eu só não pude trazer, eu não tive tempo realmente, de pinturas, telas que foram pintadas, vamos colocar assim, utilizando inteligência artificial, que foram vendidas por preços razoáveis, né? Vocês podem pesquisar aí no Google e vocês vão ver casos como esse. Aqui eu trago algumas aplicações de inteligência artificial. Detectação de fraudes, né? Então, nós temos aí os mapas auto-organizáveis de Carrone usando inteligência artificial, em complemento aí com um pouco de uso de matemática, que é a lei de Benford, né? Conhecida como a lei do primeiro dígito, em que pese a forma mais acurada de você utilizar seria com base na distribuição dos 2 primeiros dígitos. Então, o que é isso? Se você pega essa matriz aqui, esse mapa auto-organizável de Carrone, e vocês vão ver o seguinte, quanto mais claro, tendendo para esse amarelo aqui, né, mais esse registro tem características diferentes dos seus assemelhados, né? Ou seja, isso é um famoso outlier, né? Então, isso aqui é a máquina, é a inteligência artificial, um processo não supervisionado, né, te gerando indícios do que a gente chama de red flags, né, de bandeira vermelha, sinal de fumaça, muito utilizado em auditoria, né? Aqui eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para um órgão aqui do Estado, é óbvio, por critério, por questões de éticas, eu não vou me referir ao órgão, mas eu cheguei até, inclusive, a comentar
me forneceram 1.600 e poucos registros de pagamentos, né, de empenhos realizados em um determinado órgão, e pediram para que eu fizesse uma análise de possível identificação de possíveis fraudes. Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu já vinha desenvolvendo um algoritmo utilizando esses mapas auto-organizados, apliquei esse modelo e dos 1.600 e poucos registros, eu identifiquei, né? A máquina, o computador, a inteligência artificial me identificou 51, né? 51 registros. E no momento em que eu conciliei esses 51 e apliquei complementarmente, subsidiariamente, a lei de Benford, né, desses 51 caíram para 27, né? E há uma semana atrás eu já tive notícia que desses 27, 5 de fato já foram constatados e confirmados inconsistência, né? Então é algo assim que realmente assusta. Você pega, bota na máquina e a máquina, com base nesses algoritmos, tem essa capacidade de identificar. Essa aqui é aquela aplicação que eu falei para vocês, usando redes neurais recorrentes para previsão de preços de ativos financeiros, tá? E uma outra aplicação, que também é um projeto meu particularmente, ela está relacionada ao cupom, né? O que é isso? Você sabe que o Conselho de Política Monetária, ele define a taxa Selic, dentre outras coisas, e ele publica uma ata, né? Então, se eu utilizar um algoritmo referente a processamento de linguagens naturais, eu posso fazer uma coisa chamada análise de sensibilidade de texto, né? Análise de sentimentos. E qual é a minha ideia, né? Eu estou, inclusive, com uma proposta de um aluno meu da UFPA de fazer um trabalho de conclusão, até de mestrado, ele está no mestrado de Ciência da Computação, e de trabalhar essa questão. Qual é a ideia? Ora, com base na última ata do cupom, né, a inteligência artificial é capaz de me dizer qual vai ser a decisão da próxima reunião, se vai reduzir a Selic, se vai manter, se vai aumentar, né? Então, essa é uma área aí extremamente promissora para resultado da aplicação da inteligência artificial. E aí, já partindo para a conclusão, né, a inteligência artificial, e eu chamaria propositalmente aqui de possíveis robôs peritos contadores, né? Então, assim, os robôs peritos contadores, eles ajudarão os peritos, ainda não os substituirão, né? Porque o perito, na condição de perito, ele vai buscar a verdade, ele busca a certeza. Eu não posso trabalhar com probabilidade, eu não posso trabalhar com amostragem, né? Mas ele vai estar presente, né? Assim, outro caso, por exemplo, que eu esqueci de falar para vocês, é a questão do robô. Eu sou apaixonado por mercado financeiro e tecnologia, então a parte do meu patrimônio está em bolsa, né? E hoje eu programo em MQL, que é uma linguagem para construir robôs de investimento, né? Então, hoje eu tenho, por exemplo, um robô que ele opera o índice futuro do Ibovespa, né, puramente por automação. E agora, o que eu estou fazendo? Conforme avançar o estudo do desenvolvimento do algoritmo de redes neurais artificiais para previsão de ativos financeiros, eu vou juntar os dois. Ou seja, eu chego à automação pura com inteligência, né? Então, basta eu ativar meu robô e esse robô vai utilizar os dados do sistema, faz a projeção, alimenta a inteligência artificial e ela decide se compra e vende o ativo. Então, é algo que está aí muito em breve, eu espero que esteja concluído. A utilização pelos peritos contábeis da inteligência artificial e de robôs peritos será um diferencial intransponível na área pericial, né? Se hoje você tem um domínio do Excel, né, você já tem uma vantagem. Mas quem não tem ainda consegue, digamos assim, compensar. Mas isso não vai acontecer com a inteligência artificial, porque o impacto dela é exponencial. Então, no momento em que o perito ele passar a se conscientizar da importância da inteligência artificial e resolver adotá-lo como ferramenta, esse diferencial ele vai ser intransponível para outro perito que não possa, digamos assim, ou não se dispõe a ter esse entendimento. Então, os robôs peritos contadores irão coletar, processar, pesquisar, analisar e compreender semanticamente conteúdos probantes, e realizando tarefas a partir das informações calhadas de um processo.
E aí eu vou te dar como exemplo. Nesses casos aqui, eu não tenho dúvida de que muito em breve isso já vai estar disponível. Né? Você imagina, você recebe, você é nomeado como perito, um processo eletrônico, e você baixa lá todos os arquivos do seu processo eletrônico, roda um algoritmo de inteligência artificial, ele vai escolher todo o processo, e se você está como assistente técnico nesse processo, ele já te dá as recomendações de quesitos. Isso é possível utilizando algoritmos de processamento de linguagem natural. Resposta aos quesitos, a mesma forma. Né? Você tem lá já os quesitos, o algoritmo vai ler todos os arquivos, lê inclusive os quesitos, e ele sugere para o perito as respostas a esses quesitos. Sugere, tá? Veja o que eu estou colocando, com muito cuidado. Sugere, é claro que a palavra final é do perito, ali ele pode, naquele momento, discordar, e essa discordância vai alimentar o próprio robô, a própria inteligência artificial. Ou seja, se hoje você dá uma proposta e você diz, não, eu não concordo, naquele momento você desconsidera aquela informação, ele vai processar e aquele erro ele já corrige na próxima, né? E sugestões para a tomada de decisões do perito. Isso aí eu não tenho a menor dúvida que é algo aí muito em breve, que estará disponível muito em breve. Então, caros colegas, era isso aí que eu teria para compartilhar com vocês.